Você não percebe, mas talvez esteja vivendo dentro da história que outra pessoa escreveu para você. Porque os verdadeiros manipuladores não tentam vencer discussões, não tentam provar nada. Eles constroem mundos. Mundos tão convincentes que você passa a respirar as ideias deles, a repetir as crenças deles, a enxergar inimigos que nem eram seus. E quando isso acontece, já não importa quem você é. Importa apenas quem você foi moldado para servir. Se, enquanto te descrevo isso, algo dentro de você despertou, então já deixa o like para que este conhecimento continue chegando até você. Agora começa a ruptura. Existe um padrão quase invisível na forma como grupos, líderes e movimentos conquistam devotos. Eles nunca começam pedindo obediência. Isso seria grosseiro, amador demais. Em vez disso, eles oferecem algo que todos nós, sem exceção, desejamos em silêncio: significado. Um propósito que preenche o vazio. Uma narrativa que explique por que o mundo é injusto, por que você sofre, por que certas pessoas parecem vencer enquanto outras são deixadas para trás. Quando alguém te entrega essa resposta numa bandeja, não parece manipulação, parece salvação. E é aí que o jogo começa. Primeiro, eles identificam sua ferida. Não importa se é solidão, ambição, medo de ficar para trás ou desejo de ser visto. Toda mente humana tem um ponto de entrada. Depois, eles constroem uma história onde você finalmente importa, onde você é parte de algo maior, onde existe uma causa, um inimigo e uma missão. Não é coincidência. Toda narrativa manipuladora cria um nós e um eles. O nós sempre é iluminado, consciente, especial. O eles sempre é sombrio, ignorante ou perigoso. O detalhe que quase ninguém percebe é que quando você aceita essa narrativa, você entrega mais do que atenção. Você entrega autonomia. E a autonomia, para o manipulador, é a moeda de maior valor. É com ela que ele controla seu comportamento, sem precisar levantar a voz, sem precisar se expor, sem precisar se sujar. E talvez enquanto você assiste a este vídeo esteja lembrando de um líder, um grupo ou até um mentor que usava exatamente essas técnicas. Se esse insight já começou a clarear algo na sua mente, aproveite esse momento e deixe um comentário dizendo se você já percebeu uma narrativa assim sendo usada contra você. Isso não só fortalece a comunidade aqui, mas também ajuda você a consolidar o que está entendendo, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para escapar dele. Agora que você sabe como eles entram, vamos descobrir por que tantos caem no mesmo truque. Há um motivo profundo, quase biológico, para tantas pessoas caírem na armadilha das realidades alternativas criadas por manipuladores. O cérebro humano odeia o vazio. Ele não suporta perguntas sem resposta, não suporta incerteza, não suporta sentir-se perdido. Então, quando alguém aparece com uma explicação simples para um problema complexo, o cérebro agradece e aceita. É aqui que a Lei 27 se revela com força total. Quem controla o significado, controla o seguidor. Quando alguém te oferece uma narrativa fechada, com heróis definidos, inimigos claros e um caminho de redenção, algo dentro de você relaxa. Finalmente faz sentido. Esse alívio é o gatilho psicológico mais perigoso de todos, porque o alívio é confundido com verdade. E é justamente nessa brecha que o manipulador se instala. Ele constrói pequenos rituais, frases de efeito, símbolos, gestos ou hábitos que criam pertencimento. O grupo passa a ter uma linguagem própria, quase um dialeto emocional. Aos poucos, você não percebe, mas sua identidade começa a se misturar com a narrativa. Questionar o líder vira o mesmo que questionar o grupo. Questionar o grupo vira o mesmo que questionar a si mesmo. Nesse ponto, a manipulação deixa de ser externa e passa a ser interna. O mais impressionante é que líderes manipuladores não precisam ser carismáticos. Precisam apenas entender como as pessoas funcionam. Precisam captar onde está sua fome emocional e oferecer a fantasia exata que irá saciá-la. Essa fantasia pode ser: você é especial, você sabe algo que os outros ignoram, você está despertando, você é parte da elite iluminada. Funciona sempre, desde seitas espirituais até equipes corporativas tóxicas. E aqui está a pergunta incômoda: quantas narrativas você já aceitou sem perceber o preço? Se esse capítulo te fez lembrar de um ambiente, um líder ou uma cultura que tentou controlar seu pensamento, deixe um like para mostrar que esse tema precisa continuar sendo exposto. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que podem estar presas nessas redes invisíveis. Agora vamos avançar para o ponto mais perigoso da lei: como a narrativa se torna um instrumento de controle total.
O momento em que a narrativa deixa de ser apenas convincente e passa a ser inevitável é o instante em que o manipulador percebe algo decisivo. As pessoas querem acreditar mais do que querem pensar. É nesse espaço de rendição emocional que ele cria o instrumento de controle mais poderoso da Lei 27, a explicação totalizante. Funciona assim. Tudo o que acontece, absolutamente tudo, passa a ser reinterpretado pela lente da narrativa. Se algo dá errado, é culpa do inimigo nomeado pelo líder. Se algo dá certo, é mérito da visão que o líder transmitiu ao grupo. Não há escape, não há nuance. O seguidor perde o senso crítico não por falta de inteligência, mas por excesso de coerência emocional. O manipulador domina uma arte simples e brutal: fechar portas. Portas para dúvidas, portas para contradições, portas para interpretações alternativas. Ele simplifica até que sua versão dos fatos se torne a única confortável. E com isso, as pessoas passam a desejar justamente aquilo que as aprisiona, a segurança de uma resposta pronta. Observe como isso se manifesta em empresas, movimentos sociais, grupos de networking e até amizades. Frases como "aqui é assim mesmo", "só quem está dentro entende", "lá fora ninguém sabe o que nós sabemos" passam a criar um muro invisível ao redor do grupo. A sensação de exclusividade reforça a dependência. O medo de perder esse pertencimento transforma pessoas inteligentes em defensoras fervorosas de ideias frágeis. E quando alguém tenta sair, o grupo reage como um organismo ferido. Ele acusa, ridiculariza, isola. Porque a saída de um membro ameaça a sustentação da fantasia coletiva. Antes de avançarmos, pense nisso por um instante. Quantas vezes você acreditou em algo, não porque era verdade, mas porque seria desconfortável demais admitir que estava errado? Se esse pensamento te atingiu, deixe um comentário dizendo apenas: "Estou vendo mais claro agora". Isso ajuda o vídeo a romper o algoritmo. E ajuda você a integrar o aprendizado. Agora estamos prontos para expor a engrenagem mais perigosa dessa lei. Como líderes manipuladores transformam seguidores em devotos, e devotos em armas. A transformação de seguidores comuns em devotos começa com um truque quase invisível: a criação de um inimigo simbólico. Não precisa ser real, nem precisa ter nome, basta ser conveniente. É o eles, uma entidade abstrata que supostamente ameaça o grupo, a visão, o propósito. Toda seita emocional, seja corporativa, espiritual ou ideológica, nasce quando alguém diz: "Nós sabemos a verdade, eles querem nos calar". Esse é o combustível do fanatismo. E o manipulador habilidoso o utiliza com precisão cirúrgica. Quanto mais forte a ideia de ameaça, mais intenso o vínculo interno. Quando o lá fora se torna perigoso, o aqui dentro vira refúgio. A vigilância sobre a realidade diminui. A vigilância sobre o líder aumenta. O devoto não busca mais respostas, ele busca proteção. E a proteção é fornecida justamente por quem criou o medo. É por isso que chefes autoritários, gurus ideológicos e pseudo-mentores corporativos repetem padrões tão semelhantes. Primeiro, criam tensão. Depois, oferecem direção. Por fim, pedem lealdade. E quanto mais absurdo o pedido, mais o devoto se convence de que cumpri-lo o aproximará da elite imaginária do grupo. A psicologia conhece esse efeito como compromisso escalonado, pequenas concessões que se transformam em sacrifícios totais. A pessoa passa a defender o líder mesmo contra evidências, não porque acredita nele, mas porque já investiu demais para recuar. O mais perturbador, esse processo pode acontecer com qualquer um, inclusive você. Se estiver emocionalmente vulnerável e em busca de um propósito. É aqui que a Lei 27 deixa de ser teoria e se torna alerta. O manipulador não controla corpos, ele controla crenças. E quem controla crenças, controla comportamentos. Se esse ponto te fez enxergar algo sobre experiências passadas, em empregos, grupos ou relações, deixe um like para sinalizar que está absorvendo o conteúdo. Isso também ajuda o algoritmo a levar este vídeo para quem está preso em narrativas destrutivas. Agora, vamos entrar na parte mais sombria desta jornada. Como líderes criam realidades alternativas tão convincentes que substituem a vida real. A criação de uma realidade alternativa não começa com mentiras grandes. Começa com distorções pequenas, quase imperceptíveis. O manipulador sabe que se entregar tudo de uma vez, desperta resistência. Então ele oferece migalhas. Não foi bem assim. Você está interpretando errado. Confie no que eu estou vendo. Quando essas distorções se repetem, algo sutil acontece. O seguidor passa a desconfiar dos próprios sentidos e confiar mais nos olhos do líder. E quando você não confia mais em si mesmo, torna-se maleável.
modelável, controlável. A técnica é tão antiga quanto a política e tão moderna quanto as redes sociais. Criar versões da realidade não é sobre informação. É sobre monopólio emocional. O manipulador não quer apenas que você acredite nele. Ele quer que você sinta que discordar dele significa perder seu lugar no grupo. É assim que narrativas distorcidas se tornam verdades inquestionáveis. Dentro de movimentos corporativos, isso aparece quando um gestor cria heroínas e vilões fictícios para moldar o comportamento da equipe. Nas relações pessoais, surge quando alguém reescreve acontecimentos passados até que você duvide da própria memória. E em grupos ideológicos, assume a forma de profetas modernos que prometem salvação, desde que você não questione nada. A tática é simples. Se você controla a narrativa, controla o ritmo emocional do outro. Se controla o ritmo emocional, controla as decisões. E se controla as decisões, você controla a vida. O mais perigoso, a realidade alternativa sempre parece mais confortável que a real. Ela oferece propósito, clareza, inimigos definidos e, principalmente, alguém para culpar. É por isso que tantos se rendem a ela. Se essa análise te fez lembrar de alguma situação pela qual já passou, no trabalho, em grupos ou até em relações pessoais, deixe um comentário abaixo dizendo: já vi isso acontecer. Essa interação ajuda a espalhar este alerta e pode abrir os olhos de outras pessoas que estão dentro de realidades que nem percebem. Agora avançamos para o ponto em que a manipulação deixa de ser sutil e se torna ritualizada. Ignorar a Lei 27 tem um preço. Os que ousaram subestimar a força das narrativas criadas por manipuladores sempre terminaram da mesma forma, isolados, desacreditados, consumidos por dúvidas que não nasceram dentro deles, mas foram plantadas como veneno lento. E os que tentaram brincar com essa lei sem compreendê-la, foram devorados pelas próprias ilusões. Porque quando você desperta fé cega em outros sem saber conduzi-la, essa fé retorna como uma besta que exige sacrifícios. Nada é mais brutal do que perder o controle do mito que você mesmo acendeu. E no tribunal invisível do poder, ninguém tem piedade dos que se perdem na própria ficção. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles? Nas sombras onde líderes moldam devotos e devotos moldam líderes, existe um ciclo antigo, o ciclo onde a crença é a chave e também a corrente. Nesse lugar o tempo não caminha, ele gira em espirais. Cada volta aprofunda a dependência, aperta o vínculo, reforça a devoção. E é nesse cenário que surge a charada. Escuta com atenção. Há uma figura que não precisa levantar a voz para comandar. Ela não empurra ninguém, apenas oferece direção. Alguns a seguem porque temem o vazio, outros a seguem porque desejam pertencimento, e outros ainda porque acreditam enxergar algo grandioso. Mas essa figura nunca revela o que realmente é. Aqui está o enigma. Se 3 pessoas olham para o mesmo líder e cada uma vê algo diferente, um salvador, um tirano e um espelho, qual deles está mais preso à ilusão? Aquele que acredita demais, aquele que teme demais ou aquele que acha que nada o afeta? Uma pista verdadeira. A prisão não está no líder, mas na necessidade. Uma pista falsa. O mais forte é sempre o que duvida. Se quiser uma última advertência, cuidado. Há crenças que sustentam e há crenças que consomem. Você sabe distinguir quais te moldam e quais te devoram? Deixe sua resposta nos comentários e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei.